Rafael e Francisco podem, então, retomar a gravação. Iniciei já. Tá certo. Ok, colegas, vamos dar início, então, à sessão de julgamento do período da tarde do dia 4 de setembro de 2020, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CAV. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós, antes de fazermos o julgamento dos itens da tarde, do dia de hoje, dia 4 de setembro, vamos só fazer um item do período da manhã, do dia de hoje, do período da manhã, que não foi julgado, é o item 317, do contribuinte Paulo Roberto Batista Pereira. Esse item é de relatoria da conselheira Ana Cláudia, é o item 307, repetindo, do contribuinte Paulo Roberto Batista Pereira. Fazemos esse item e daí, depois desse item, seguimos nos itens da pauta da tarde. Ana, então, pode passar a leitura do relatório do voto e pode fazer um resumo, se for possível, e pode começar. Tá. Ele é um auto de infração de imposto de renda à pessoa física do ano calendário 2005, que apurou o crédito tributário em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. Eu entendo que há nos autos questão preliminar e dispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando assim a análise da demanda nesta oportunidade. Conforme consta na descrição dos fatos, o lançamento em questão decorreu da presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos bancários. As contas bancárias objeto do auto de infração são conjuntas, onde figuram como co-titular a senhora Vera Lúcia Martins Pereira, a cônjuge do autuado, conforme consta nas declarações emitidas pelas respectivas instituições financeiras, as folhas 172 a 174. Depende-se da legislação que, para a caracterização da presunção de omissão de rendimentos, caracterizado do depósito bancário não comprovada, é indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada. Nesse sentido é o que diz a súmula CARF número 29. Nos autos não há informação sobre a intimação da co-titular. Disto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da declaração conjunta ou separada. Na declaração de ajuste anual não consta o campo de declaração em conjunto e a cônjuge não está informada no rol de dependentes. Dessa forma, como a demanda envolve matéria de prova, para o deslinde da questão posta e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação em torno da declaração conjunta ou separada. Ante exposto, eu voto no sentido de converter o julgamento de diligência para que a autoridade fazendária competente informe se os co-titulares apresentaram declaração de rendimentos em separado ou em conjunto, pelas razões acima expostas. Ok, Ana. Na resolução aqui, em algum momento dela fala o ano, calendário? 2005, bem no primeiro parágrafo. Ah, tá, no primeiro parágrafo ali. Tá, não, tranquilo. Trata-se de auto-infração, perfeito. Colegas, a conselheira relatora está propondo a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem confirme se os cotitulares das contas bancárias apresentaram declaração de rendimentos em conjunto ou em separado, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto da relatora, da proposta da relatora? Não? Então, vamos consignar assim, na ata, no item 317 da pauta, do contribuinte Paulo Roberto Batista Pereira. Baptista, né, Pereira. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
tá? Estou consignando na ata também que o julgamento deste item está sendo realizado no dia de hoje, no período da tarde. Agora vamos, então, dar sequência ao nosso julgamento pelos itens da tarde do dia de hoje, dia 4 de setembro de 2020. O primeiro item da tarde inclusive é o seguinte, colegas, nós temos muitos itens no período da tarde, como vocês devem ter visto, muitos itens, então a gente vai fazer o julgamento, então, dos itens que mais tranquilos de serem feitos no pouco tempo que a gente tem, tá? Para a gente tentar ganhar em quantidade, em produtividade, né? Porque tem alguns itens aqui que pode ser que demorem muito, né? E eu consultei a turma, consultei vocês, vocês já me avisaram quais itens estariam mais aptos a julgamento no tempo que a gente tem. Eu até fiz uma marcação aqui em verde nos itens, né? Só para agilizar o nosso julgamento. Mas vamos então iniciar, tá? Nós vamos iniciar pelo primeiro item da pauta da tarde. Eu conversei com a conselheira relatora, a Renata, e ela disse que é um item tranquilo, vai dar para julgar sem muita demora. Colegas, então vamos iniciar então pelo item 340 da pauta, do contribuinte Érico Bonifácio Lunques, item 340, de relatoria da conselheira Renata. Renata, então, pode iniciar a leitura do relatório, e depois pode passar para o voto, ou se você achar que é possível já ir direto para o voto, pode ir direto para o voto, se a turma sentir necessidade de alguma informação do relatório, você pode retomar, ok? Então, Renata, tem a palavra, pode começar. Tá, eu acho que dá para começar pelo voto, e se vocês acharem que é o caso, depois eu retorno para o relatório para a gente ver alguma informação específica que pode estar ali, tá bom? Então, vou lá direto para o voto. Esse caso é um caso de moléstia grave, tá? Então, vou começar aqui pelo voto já. Então, recurso intempestivo, tá? Aquela informação de praxe. Conforme se verifica da notificação de lançamento, o fundamento da autuação, em última análise, é o fato de o laudo pericial apresentado pelo contribuinte visando comprovar a moléstia grave de que é acometido não atender os requisitos exigidos pela legislação, mais precisamente, não informar o número de registro matrícula do profissional que o subscreveu, com efeito do tópico descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento, já acima reproduzido, que isso eu reproduzi lá, pus a imagem no relatório, consta expressamente que a legislação em vigor enumera as exigências mínimas que deve conter o laudo pericial. O documento apresentado pelo contribuinte não informa o número de registro matrícula do profissional, sendo necessário a complementação das informações elencadas para a concessão da isenção pleiteada. Cabe esclarecer que a cirurgia foi realizada em 4/1/2009, isso está folhas 8 do auto de infração. O acórdão recorrido manteve o lançamento sob esse mesmo fundamento, esclarecendo que o contribuinte entende que estaria sanando a falta indicada na notificação de lançamento ao apresentar o laudo pericial emitido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Camapuã, Mato Grosso do Sul, que está folhas 21, o qual substituiu o laudo pericial emitido pela Secretaria do município de Camapuã, Mato Grosso do Sul, de folhas 19, que não apresenta o número do registro matrícula do órgão público do médico. Todavia, o laudo pericial emitido pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Camapuã, Mato Grosso do Sul, de folhas 21, também não possui o número do registro matrícula no órgão público do médico que o assinou. Assim, não tendo sido sanada a falta indicada pela fiscalização, deve-se manter o lançamento. Aí eu transcrevo aqui a isenção do imposto de renda da pessoa física sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave, tem fundamento no artigo 6º, inciso 14 da Lei 773 de 88, segundo o qual
ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas, e aqui dentre todos estes está a cardiopatia grave, aqui que eu esqueci de destacar, mas ela está aqui elencada aqui no meio desse monte de moléstia. O artigo 39, inciso 33 do decreto 3.099, vigente à época do fato gerador, contém disposição no mesmo sentido, e seu parágrafo 4º traz os seguintes requisitos para o gozo do benefício, conforme abaixo. Aqui no 33 está a cardiopatia grave, e no parágrafo 4º está para o reconhecimento de novas isenções que trazam os incisos 31 e 33, a partir de 1º de janeiro de 96, a moléstia grave deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle. E essa redação foi introduzida pela Lei 9.250, de 95, pelo artigo 30 e parágrafo 1º. Assim, nos termos do parágrafo 4º acima transcrito, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir determinados requisitos, quais sejam ser portador de uma das moléstias arroladas, no inciso 33 do artigo 39, que reproduz o inciso 14 do artigo 6º da Lei 773 de 88, receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica a outros rendimentos, e ter essa mesma moléstia atestada por laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. No presente caso, como mencionado, entendeu o julgador ACO insuficiente o laudo médico pericial juntado aos autos, uma vez que também não possui o número de registro matrícula no órgão público do médico que o assinou. Assim, não tendo sido sanada a falta indicada pela fiscalização, deve-se manter o lançamento. Ocorre que o recorrente anexou aos autos com recurso voluntário a folhas 90, declaração do Dr. José de Oliveira Dias, médico subscritor do laudo questionado, com firma reconhecida no Serviço Notarial de Camapuã, com o seguinte teor: declaro para fins de comprovação junto à Receita Federal do Brasil, em processo de interesse de Érico Bonifácio Lux, CPF número tal, confirmando o laudo médico probatório de moléstia grave, cardiopatia grave, que eu, Dr. José de Oliveira Dias, médico CRM número tal, CPF número tal, sou funcionário do município de Camapuã, com matrícula número 1834, exercendo as minhas atividades profissionais como médico, junto ao Fundo Municipal de Saúde, CNPJ número tal. Assim, o recorrente sanou a falha apontada no laudo, tanto pela autoridade fiscal lançadora, quanto pelo julgador de primeira instância, de modo que está devidamente comprovado nos autos, por documentos hábeis, que ele é portador de moléstia grave, qual seja a cardiopatia grave, desde janeiro de 2014. Nesse contexto, tomando de empréstimo as palavras da conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira, nos autos do processo número tal, o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos, prática do fato gerador, praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos. Portanto, entendo que o recorrente comprovou ser portador de moléstia grave no ano calendário de 2014, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda. Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Alguém gostaria de fazer algum comentário? O motivo determinante da decisão de primeira instância, Renata, foi a falta da matrícula, né? Que ele sanou aqui na declaração. E aí ele traz uma declaração. Com firma reconhecida, ele aponta. Eu coloquei o nome desse doutor aqui. Então, na verdade, eu até deveria ter acrescentado, mas eu entrei no portal da transparência do município e ele é funcionário como médico. Eu não sei se é nesse processo ou no outro, se eu estou confundindo, se é no outro que a gente vai julgar.
mas eu acho que é nesse. Ele é funcionário do município desde 2000 e... Eu preciso ver se eu estou confundindo com outro processo, mas eu entrei no portal da transparência e vi e pensei o que a própria julgadora poderia ter feito. Ele é funcionário desde muito antes dele ter emitido esses laudos. Mas eu acho que não é nesse caso, é no outro. É no outro caso. É no outro caso, não é nesse, é no outro. Tá. Eu, quando costumo pegar um processo assim, ter uma declaração dessa, sempre vou assim na internet, tiro alguma informação de uma fonte confiável, né? Coloco ali e cito em nota de rodapé. Mas, Denis, isso é uma declaração com firma reconhecida, né? É uma declaração. Se ele dá uma declaração com firma reconhecida, ele está cometendo um crime, né? Então, tá. Colegas, alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse processo? Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge? Colegas, em relação, então, ao item, eu também não vou divergir. Em relação ao item 340 da pauta do contribuinte Érico Bonifácio Nunques Dorantes, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Ok? Ele anexa, inclusive, os exames, né, resultado de exames, tudo junto com o laudo aí. Ok. Esse item da pauta, ele será paradigma para os itens 341, 342 e 343 da pauta. Tá. Deixa eu escrever, só um minutinho, colegas. Ok, então, o item 340 da pauta ficou: acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. E essa decisão, ela será reproduzida nos itens 341, 342 e 343, todos do mesmo contribuinte, Érico Bonifácio Lunques ou Lanques. Ok? Agora, colegas, nós vamos passar para o item 345 da pauta, também de relatoria da conselheira Renata. Item 345, tá? Lembrando, nós vamos dar prioridade agora à tarde para os processos menos complexos e que vão demandar menos tempo, para a gente tentar fazer uma quantidade maior de processos, ok? O item 345 da pauta é do contribuinte Genildo Eufrásio de Lima. Genildo Eufrásio de Lima, item 345 da pauta, também de relatoria da Renata, da conselheira Renata. Renata, então, pode dar início, então, à leitura do relatório do voto ou ir direto para o voto, se você achar que é possível. Vou direto para o voto de novo, tá bom? Então, recurso tempestivo, etc. Conforme se verifica na notificação de lançamento, fundamento da autuação é o fato de o laudo médico pericial apresentado pelo contribuinte visando comprovar a moléstia de que é cometido, concluir que ele é portador de deficiência física por sequela de poliomielite, gonartrose, escoliose não especificada, outras artroses secundárias e comorbidades não configurando doença grave elencada em lei. Notificado no lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, instruída com novo laudo, que, como acima relatado, não foi aceito pelo julgador de primeira instância como comprovação de doença sob o fundamento de que
o laudo pericial, onde consta escrito à mão, laudo médico do SUS, emitido pelo médico psiquiatra Daniel Lima Sampaio, CRM 4926, folhas 33, não contém a identificação do serviço médico oficial, sequer a informação do CNPJ do órgão emissor para verificação, portanto, não restou comprovado ser emitido por serviço médico oficial. Aí aquela questão do isentão do imposto de renda, que eu li no anterior, né, que está no artigo 6º da Lei 7713, inciso 15, que elenca dentre as moléstias que são passíveis de isentão do imposto de renda, a paralisia irreversível e incapacitante. O artigo 39, inciso 33 do Decreto 3.000, de 99, que era vigente à época do fato gerador, também repete esse inciso e também está ali paralisia irreversível e incapacitante. E aqui diz no parágrafo 4º que o laudo necessita que seja um laudo oficial emitido por Serviço Médico Oficial da União, Estados, Federal e municípios. Assim, nos termos do parágrafo 4º, acima transcrito, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir os determinados requisitos. Receber evento de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se aplica a outros rendimentos, e ter essa mesma moléstia atestada por laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, Estados, Distrito Federal ou municípios. E, nesse mesmo sentido, o enunciado CARF número 63. No presente caso, como mencionado, entendeu o julgador ACO insuficiente o laudo médico pericial juntado aos autos, uma vez que escrito à mão, laudo médico do SUS, não contém a identificação do serviço médico oficial, nem a informação no CNPJ do órgão emissor para verificação. Ocorre que o recorrente anexou aos autos, com recurso voluntário, folha 56, novo laudo médico emitido também pelo mesmo doutor Daniel Lima Sampaio, CRM 4926, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Mossoró, Rio Grande do Norte, datado de 24 de nove de 2019, no qual constam sua matrícula de número 144312-2 e o CNPJ do órgão de número tal, aqui que eu coloquei, que atesta que o senhor Genildo apresenta sequelas de poliomielite desde 1962, com agravamento dos sintomas a partir de 2000 e com aposentadoria em 2010, motivada por paralisia flácida irreversível e incapacitante permanentemente, CID-10, B91 e G14. Ressalta-se que, embora o número da matrícula do médico e o CNPJ do órgão público estejam grafados à mão, em consulta ao portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Mossoró, Rio Grande do Norte, disponível para consulta pública na rede mundial de computadores, é possível verificar que o doutor Daniel Lima Sampaio, esqueci aqui, doutor, é servidor estatutário concursado do município de Mossoró desde 2012, ocupando o cargo de médico, conforme a imagem abaixo reproduzida, em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do sítio da Receita Federal do Brasil, na rede mundial de computadores. Por sua vez, é possível verificar que o CNPJ informado pertence à Prefeitura Municipal de Mossoró, Rio Grande do Norte. Assim, entendo que está devidamente comprovado por documentos hábeis que o recorrente é portador de moléstia grave, qual seja a paralisia irreversível e incapacitante desde 2010, quando se deu a sua aposentadoria. Nesse contexto, tomando de empréstimo as palavras da Ana, o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, entre eles da verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos, prática do fato gerador, praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para ferir os eventos ocorridos. Portanto, entende que o recorrente comprovou ser proprietário de moléstia grave no ano calendário de 2013, razão pela qual faz jus à isenção do imposto de renda. Conclusão, diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo?
Alguém diverge do voto da relatora? Não. Eu também não vou divergir. Colegas, em relação ao item 345 da pauta, do contribuinte Genildo Eufrásio de Lima, restará assim, então, consignado em nossa ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão será replicada nos itens 346, 347, 348 e 349, que são repetitivos desse processo 345, que é paradigma. Agora, colegas, vamos passar para o item 350 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 350 é do contribuinte Edinal Fernandes Parente. Edinal Fernandes Parente. Márcio, então pode iniciar então a leitura do relatório do voto, se for possível direto para o voto, pode ir direto, qualquer coisa, a turma pergunta alguma coisa do relatório ou você retoma o relatório, tá? Pode começar então. Embora se trate, presidente, de uma matéria que, pelo menos eu nunca vi nesse ano que eu estou com vocês no contencioso, é uma matéria bastante simples, aplicação direta da lei. O lançamento refere-se à emissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitas a carnê-leão. Já estou no voto. Multa por falta ou atraso na apresentação da declaração de operações imobiliárias, a DOI, e multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de carnê-leão relacionado à infração A. O contribuinte ele não enfrenta o mérito da infração A, mas apenas discorre a respeito da cumulatividade das multas de ofício isolada e também da multa pela falta ou atraso na apresentação da DOI. Eu deixo logo aqui um aviso que eu desconsiderei todas as manifestações que o contribuinte deduziu com base na legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, então ele traz algumas instruções normativas e não é pertinente ao caso concreto. Com relação à acumulação das multas, presidente, por se tratar do lançamento, nesse caso, de ser apenas 2005 que foi feita essa acumulação, eu aplico a súmula CARF número 147 e cancelo a multa aplicada pelo atraso no recolhimento, aplicação direta da súmula. Com relação à multa por falta ou atraso na entrega da DOI, eu vou fazer uma leitura, mas é apenas uma página, não vou tomar muito tempo. O lançamento da Folha 11 esclarece que o contribuinte apresentou as DOI solicitadas no prazo intimado, as DOI solicitadas aqui no tema vírgula, no prazo intimado, e foi elaborada a planilha para cálculo da multa por DOI não apresentada, sendo concedida a redução da multa aplicada a 75% por atendimento no prazo fixado. Quem estabelece essa obrigação acessória é a Lei 10.426, e ela é muito clara. Ela fala assim: a cada operação imobiliária corresponderá uma DOI, que deverá ser apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao da anotação, averbação, lavratura, matrícula ou registro da respectiva operação, sujeitando-se o responsável, no caso de falta de apresentação ou apresentação da declaração após o prazo fixado, a multa de 0,1% ao mês calendário ou fração sobre o valor da operação, limitado a 1%. Abaixo, ele fala que a multa será reduzida a 75% caso a declaração seja apresentada no prazo fixado em intimação. Então, eu não vejo mais muita celeuma em relação a isso, pois não houve nem incoerência nem inconsistência, tendo a autoridade lançadora levantado o resumo das operações registradas no livro de escritura pública de compra e venda, e intimado o contribuinte a apresentar as DOIs referentes em 13/3, tendo sido constatada a entrega no prazo fixado em intimação, no correr do procedimento de fiscalização. E relevante, por consequência, a apresentação antecedente à lavratura do auto de infração, pois já está materializada a hipótese de incidência do fato gerador, que é a falta de apresentação ou a apresentação fora do prazo fixado no parágrafo 1º, sendo relevante ainda destacar que houve a implementação do redutor estabelecido no inciso 2º da linha B, nos termos retirados da descrição dos fatos acima.
Inexistente hipótese de aplicação mais benéfica nos termos do artigo 1, 2, pois não houve dúvida quanto à capitulação legal do fato, a natureza ou as circunstâncias do fato, ou a natureza ou extensão de seus efeitos, autoria, imputabilidade, punabilidade, a natureza da penalidade aplicável ou sua graduação. Caracterizada a falta na entrega da DOI, sanada apenas no curso do procedimento fiscal após intimação da autoridade fiscal, não existe dúvida quanto à aplicação da penalidade. Tampouco há hipótese para a retroatividade da lei mais benéfica, pois a lei citada, de 24 de abril de 2002, regulava a matéria discutida no período do lançamento e permanece válida e eficaz, não havendo reforma ou revogação do dispositivo que culminou a penalidade analisada. Portanto, confirma a multa regulamentar. Ao fim, eu voto em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para cancelar a multa exigida isoladamente. Aí eu fiz questão de frisar qual é o código de receita dessa multa. Como voto, presidente? Pode falar, né? Essa multa, o ano calendário aqui, qual que é? Da multa da DOI? Não, dessa multa aqui. Esse processo aqui pega os anos calendário 2003, 2004, 2005, 2006, 2007? É muito grande mesmo o período, mas essa multa é 2005 apenas a cancelada. Tem uma tabela que está lá no início do voto, no início do relatório, que é a tabela referente à omissão de rendimentos de pessoa física. Porque se vocês olharem bem o lançamento não tem quase nada, é mais a multa regulamentada DOI propriamente dita. E aí tem esse fato gerador aqui, e é só esse período mesmo, de 2005, referente à multa regulamentar por falta ou atraso por multa isolada, desculpa. Tá, então só teve em relação ao... 2005. Ano calendário. Eu vou deixar claro no relatório final, parte final também. Ano calendário aqui, né, 2005? Isso. Não é exercício, é ano calendário. Não, ano base 2005. Tá. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 350, está dando provimento parcial ao recurso voluntário apenas para cancelar a multa por não recolhimento do carnê-leão, né? Por não recolhimento do carnê-leão referente ao ano calendário 2005, nos termos da súmula CARF 147. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do relator? Também não? Eu também não. Então, no item 350 da pauta do contribuinte Edinal Fernandes Parente, eu registrei a seguinte decisão. Veja aí se vocês concordam, você em especial, Márcio. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão referente ao ano de 2005, nos termos da súmula CARF 147. É isso aí, né, Márcio? Isso. É isso aí. Então é isso que vai constar na nossa ata. Só frisando aqui que a legislação deveria ser tão objetiva dessa maneira, né, para não dar muitas margens. É uma legislação muito simples. Estabeleceu a multa, estabeleceu os redutores. Muito difícil. Não tem muito contorno, nesse caso, o julgador, nem o aplicador da norma, e eu acho isso muito bom. A legislação seria melhor se fosse sempre assim. Legal. Eu coloquei assim, aplicada, tá? Eu coloquei para cancelar a multa isolada aplicada por não recolhimento do carnê-leão. Beleza. Colegas, agora vamos passar para o item 351 da pauta. Esse item 351 é de relatoria do conselheiro Luiz Henrique. O item 351 da pauta é do contribuinte José Antônio Bosco. Erani, ou Herani, alguma coisa assim, é com H. José Antônio Bosco, Erani ou Herani. Né? Luiz, pode começar então. Se for possível, direto para o voto, pode ir direto para o voto. Se sentir a necessidade de você fazer a leitura do relatório, daí uma comenta e você faz. Fique à vontade, tá? Pode iniciar a leitura. É simples. Aqui foi uma notificação do lançamento. Bem bastante pontual, apontando apenas uma infração, qual seja a compensação indevida de imposto retido na fonte.
verificando os autos, a partir também, inclusive, da leitura da decisão recorrida, da decisão hostilizada, verifica que trata-se de uma reclamatória trabalhista, no qual informou rendimentos na declaração de imposto de renda e o correspondente retítulo da fonte, 52.209, e a glosa, não tinha DIF no sistema. E ele não apresentou nenhum documento quando a impugnação. Eu acredito que é a dificuldade de conseguir esses documentos, porque realmente são processos judiciais, a ciência não consegue os documentos com muita facilidade. Aí ele traz aqui em sede de recurso voluntário, ele comprova esse recolhimento 52.209. Você vê lá no código de receita 5936, você vê isso lá nas folhas 102 e 105, onde tem o DAF, inclusive com a assinatura lá do gerente do banco, acho que o gerente da instituição financeira, a instituição financeira aqui no caso foi o Banco do Brasil, com o valor do imposto foi 52.209,80, pelo que eu vejo aqui, houve uma correção para 68.325. Esse recolhimento, apesar do ano calendário se tratar de 2005, foi quando ele recebeu os valores referentes à reclamatória trabalhista, eles só vieram ser creditados em 22 de dezembro de 2008, tá? Mas ele se refere expressamente ao número do processo aqui, 1167/2001. Ou seja, eu entendo que como aqui a autuação foi pontual, apenas retenção de imposto de renda, não houve questionamento quanto ao valor oferecido à tributação, eu entendo que com esse documento é suficiente para suprir o recurso voluntário do contribuinte, tá? Para suprir a falta que foi indicada pela decisão da recorrida. Aí, nesse sentido, eu estou dando provimento ao recurso voluntário. Só isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? O que chama atenção nesse processo é que, geralmente, eu também um questionamento assim, faço do valor recebido, mas ele apontou só um valor lá de 115 mil, né, e não houve questionamento da fiscalização quanto ao restante das verbas, que ele diz que é indenizatória. Pode perceber que a notificação do lançamento é bastante pontual, ela vai em cima apenas da retenção. Aí a decisão tem que, quer dizer, o que está no contencioso é apenas isso, né? Então, se ele comprovou, está comprovado. Ok, Luiz. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Então, colegas, em relação ao item 351 da pauta, do contribuinte José Antônio Bosco Herani, ou Herani, ficou assim a decisão. Acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem dar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o próximo item, que é o item 352, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 352 é do contribuinte Carlos Augusto Espíndola Dias. Item 352. Márcio, então pode passar a leitura do relatório do voto, se for possível, direto para o voto, fique à vontade. Qualquer coisa, a turma pergunta alguma coisa do voto do relatório para você. Pode começar, Márcio. É uma notificação de lançamento que o contribuinte, ele requer no recurso voluntário o cumprimento da decisão da Justiça Federal para declarar a inexistência de sua responsabilidade tributária, abstendo-se de realizar cobrança em relação ao imposto sobre a renda incidente sobre as verbas trabalhistas decorrentes da reclamação tal. Eu entendo que não deva ser apreciado por esse colegiado, e eu explico por quê. O
contribuinte deseja o cumprimento da decisão colimada em não citado processo, que declarou a inexistência de sua relação jurídico-tributária, abstendo-se a União de realizar cobrança em relação ao imposto sobre a renda incidente sobre as verbas trabalhistas decorrentes da reclamatória tal, de onde proveio o imposto sobre a renda retido na fonte glosado pela autoridade fiscalizadora, lançadora. A segunda vara de Niterói expediu sentença nos autos que, se não serviu a comprovação efetiva de que houve retenção na fonte em que valor, determina a abstenção da União de atos de cobrança contra o autor da demanda em relação à reclamatória trabalhista citada. Eu grifei, mas eu vou me abster da leitura desse ponto. Aí o dispositivo, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de responsabilidade tributária do autor em relação ao imposto de renda incidente sobre as verbas trabalhistas decorrentes da reclamatória tal, tem como consequência, determinar que a União se abstenha de realizar a cobrança contra o autor. O TRF apreciou a remessa de ofício na ação civil, estando assim redigida na íntegra o voto condutor. E ele negou o provimento da remessa necessária. Tendo sido negado o provimento da remessa necessária sem interposição de recurso por parte da União, hoje a baixa indefinitiva do processo em 2017. Assim, ainda que não tenha havido a prova hábil costumeiramente adotada nesse Conselho para deferir a compensação do imposto sobre a renda retida na fonte, tanto o juízo do primeiro grau quanto o egrégio TRF ratificaram sua ocorrência, concluindo pela inexistência de relação jurídico-tributária no caso corrente, a abstenção da União de efetuar atos de cobrança, nestes, por óbvio, incluído o lançamento, a oportunidade que o crédito tributário é constituindo. Logo, pela súmula CARF, houve renúncia às instâncias administrativas que apenas não foram declaradas pela Delegacia de Julgamento por não haver sido cientificada da decisão judicial que podemos conhecer nesse voto. Portanto, eu voto em não conhecer do recurso voluntário, em razão da concomitância, cabendo à unidade preparadora tomar conhecimento, ou no caso, se não for concomitância, em razão da perda do interesse recursal, cabendo à unidade preparadora tomar conhecimento da decisão carreata aos autos e também do acordo de remessa necessária e adotar as previdências dispensadas. Em outras palavras, quem tem que decidir, quem tem que executar o acordo não somos nós, mas a unidade preparadora. Não tem mais nem lançamento, né? O lançamento já não existe mais. Já foi decretado, a gente não tem mais nada que falar em relação a esse lançamento. Não existe relação entre o contribuinte e o fisco nesse caso concreto. E ele já tem o que ele quer que a gente faça. Só tem quem executar mesmo a unidade preparadora. Eu vou falar perda de interesse recursal, que faz mais sentido do que concomitância pelas razões que a gente discutiu em sessões passadas, Renato. Eu acho até que tem a concomitância mesmo, porque ele já até discutiu isso em juízo. E, ademais, em juízo, ele também obteve justamente aquilo que ele quer aqui. O juiz já falou para ele que não existe relação jurídica e para o fisco se abster de exigir dele e de cobrar dele o débito. E aí, eu sei que a gente tem a... diga que não é para cobrar? Eu sei que a gente tem aquela intenção, aquela vontade de dizer, vamos cancelar o lançamento, mas o lançamento já está cancelado. Nós não vamos declarar apenas o cancelamento, né? Nós desconstituímos o lançamento, mas a gente não vai simplesmente declarar, ele já está cancelado. Só precisa ser executado. Tem duas razões, concomitância e ainda assim, falta de interesse recursal também, não tem cabimento. Uhum. É interessante, Renato, que provavelmente a unidade de origem já foi cientificada desse acordo, já tomou as medidas necessárias, só que o processo nunca foi baixado, está aqui no CARF. Áudio, Dene. Alguém diverge do voto do relator? Não? Alguém, você quiser mais algum comentário? Não? Enquanto você estava falando, Márcio, eu estava redigindo aqui a decisão e colocando não conhecimento por concomitância, por renúncia. Aí eu achei melhor, então, deixar assim, ver se você concorda. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Aí lá você fala em concomitância, fala em renúncia, fala em renúncia, fala em falta de interesse. Né? Pode ser sim, acolhido. Tá, colegas, agora...
Tá. O próximo item da pauta, colegas, que a gente vai julgar é o item 354. Nós não vamos julgar agora o item 353, porque, segundo o Francisco me disse, é um item que é um pouquinho demorado, esse guia mais complexo de julgar, vai tomar mais tempo da turma, e dado o pouco tempo que a gente tem, vamos julgar os mais tranquilos de julgar, que não vão tomar tanto tempo. Vamos passar agora para o item 354 da pauta, é do contribuinte Olavo José da Silva, tá? Item 354 do contribuinte... Olávio, isso. Olávio, tá certo. Do contribuinte Olávio José da Silva, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, então, pode iniciar então, a leitura do relatório do voto, ou pode ir direto para o voto, se você achar que é possível, ok? Fique à vontade, pode começar. Presidente, o 354 e o 355 é o mesmo contribuinte recorrente, só muda o ano de exercício. É o ano calendário, um é 2010, o 354, o 355 é o 2009. Então, a matéria é a mesma, inclusive, eu vou direto, vou fazer um, acho que, sem dúvida, aplicaremos aos dois, tá? Bom, tratou-se de auto de infração que gerou o lançamento do imposto de renda de pessoa física, acrescido de multa de ofício, juros de mora relativos ao respectivo ano, calendário e exercício. O que aconteceu foi o seguinte, houve um recebimento acumulado e, na época, se aplicava a redação antiga do artigo 12 da Lei 7.713 de 88. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto se dirá no mês do recebimento ou crédito, sobre todo o total dos rendimentos. E aí depois foi alterado para regime de caixa. E aí vieram o rendimento pacífico, então que a percepção cumulativa de valores, a alíquota aplicada deve ser considerada de acordo com o respectivo mês, né, por competência. Então, aqui aplicando, inclusive, aí eu trago decisões aqui da Câmara Superior sobre esse caso, e aplicando o artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, eu voto por dar provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de competência, observando a renda tributável oferida mês a mês pelo contribuinte. Nos casos, tiver recolhimento retido na fonte, tá? E aí eu ponho, por último, que seja realizada a compensação de eventual crédito tributário para com o valor retido na fonte. Tá? É isso, presidente. Ficou muito sintetizado? Não ficou não, deu para entender. Mas ele pede isso só, que o imposto seja apurado pelo regime de competência, mês a mês. É isso, né? Essa parte do aproveitamento que você fala no final, é você que está incluindo isso? Isso eu que incluí. Porque... se é uma coisa que ele não está pedindo, porque a fiscalização é para fazer isso, né? Então. É para ela fazer, né? Ficando pelo excesso. Se for o caso, eu tiro. Ele não requereu isso. Eu acho que daria para tirar. Você concorda? Tirar? Isso vai ser feito. A fiscalização... Ela tem lá os dados, ela é de praxe, né? Para não gerar confusão. Se você concorda, então tá. Beleza. Não, tiro sim. Na minha versão aqui no outro computador, onde está aberto para as alterações, eu já tirei já, tá? Perfeito, então. Então tá, colegas, segundo o relator, a única alegação do contribuinte no recurso é para que a apuração do imposto seja feita pelo regime de competência mês a mês, né, naquele sistema. Alguém diverge do relator? Ninguém diverge? Eu também não. Colegas, eu vou usar o teu próprio texto, tá, Rafael?
Acordam, vai ficar assim a decisão, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de competência, observando a renda tributável ferida mês a mês pelo contribuinte. É isso aí. Tá. Vamos passar agora para o item... os dois são iguais. Um do ano calendário. É igual. Igual, matéria igual, tudo igual. Colegas, então, ninguém diverge, né, em relação ao outro item. Eu abri até aqui o outro item, o outro processo, eu baixei ele aqui. Um é 2009 e outro é 2010. Ninguém diverge, então, em relação ao outro, né? Então, em relação ao item 355 da pauta, também do contribuinte Olávio José da Silva, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de competência, observando a renda tributável auferida mês a mês pelo contribuinte. Legal. O próximo item da pauta, colegas, é o item 356 do conselheiro Rafael, ou do conselheiro Márcio. O Márcio é o relator do item 356. O contribuinte é Grédio, isso, né? É Grédio José dos Santos. Grédio José dos Santos. Presidente, só uma questão de ordem que eu não vi nesse processo anterior do Rafael. Você está sem vídeo, Luiz. Alô? Você está sem vídeo, Luiz. Eu apertei sem querer aqui. Nesse processo anterior do Rafael, o Rafael pode responder direto. Não houve, pelo que eu vi, foi rendimentos recebidos acumuladamente, não é isso? Deve ser de alguma ação judicial. Ação judicial. No recurso voluntário não teve nenhuma linhazinha falando sobre juro moratório, não? Não. Depois do que aconteceu no mês passado, eu parei não para ler o que a gente não é verdade, mas a tentar de acordo com cada palavrinha para ver se não tem essa questão. Obrigado pela lembrança, Luiz. Tá, colegas. Esses de juros, de IR sobre juros moratórios, normalmente, quase que regra geral, é quando é imposto de renda pessoa física, e é omissão de rendimentos, e é omissão de rendimentos de ação judicial. Se vocês pegarem processo envolvendo isso, omissão de rendimentos de ação judicial, tem que acender a luz, né, a luz vermelha. Pode ser que tenha a discussão de IR sobre juros moratórios. E às vezes é bem discreta, sabe? Às vezes o contribuinte bota uma linhazinha só ali. Bem discreta. E aí, como já todos sabem, né, já que falamos nisso aqui agora, esses processos precisam ser sobrestados por determinação do STF, né? Até que o STF lá conclua o julgamento, até lá tem que ser sobrestados esses processos. Agora vai rápido, acabaram de jogar o da princesa. Da princesa. A rainha. Tá, colegas, então agora vamos passar para o item 356 da pauta, do contribuinte Grédio José dos Santos, relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então pode passar a leitura do relatório do voto, ou só do voto, se você achar que pode ser só o voto, fique à vontade. Obrigado. Um lançamento também decorrente de uma ação judicial, uma ação na Justiça Federal. No recurso voluntário, o contribuinte faz os argumentos: violação do princípio do não confisco, violação do princípio da legalidade, falta de substituição do fato à norma, aí como sanção de ato ilícito, crítica quantitativa, alíquota aplicada, deveria considerar, e aqui é o ponto que eu quero chamar a atenção, a tributação dos rendimentos deveria considerar a verificação correta da aquisição de renda, isto é, mês a mês, e não pagamento de forma acumulada. Então, o primeiro ponto que eu saliento é que o contribuinte arguiu. De restante, presidente, eu me sinto muito, se a turma tiver
A turma conhece meu posicionamento em relação à matéria, eu vou ler esse primeiro parágrafo apenas, o terceiro no caso do voto, que fala: argumentação esposada e improcedente. Não houve violação, não confisca em tributar na DAA os rendimentos recebidos por meio de recebimento, também não houve violação ao princípio da legalidade, porque o tributo exigido não é uma sanção de ato ilícito, apenas incidiu sobre o fato gerador da espécie tributária, que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda proveniente de qualquer natureza. Igualmente, não ocorreu a falta de substituição do fato à norma, inexistindo desrespeito ao critério material, anti-efeição remuneratória da parcela recebida, ou quantitativo da incidência. Mas merece acolhida parcial ao pleito do contribuinte. Vou me furtar de ler isso aqui, mas eu me baseio no RE 614406 do Rio Grande do Sul, para modificar o regime de tributação, que vai passar a ser o regime de competência em vez do regime de caixa. Então, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o lançamento seja retificado e o imposto recalculado com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, ou seja, pelo regime de competência. Como voto. E desculpa pela síntese, mas é um posicionamento que a turma já conhece e o acordo vai estar disponibilizado para o contribuinte para fazer toda a remissão. Ok. E é a mesma decisão dos processos do Rafael, então, né? A mesma situação, né? A turma é bem pacífica nesse assunto. Não tem também como despacificar, é um RE, né? Em repercussão geral. Tá certo. E o pedido do contribuinte no recurso é esse, né? Que seja recalculado. Um deles é esse, sim, não é de ofício. Na verdade, não é aplicado. Esse é um dos pedidos? Ele fez outros pedidos? Fez, é provimento parcial. Ah, tá, é parcial aqui, tá certo. Tá, entendi. Perfeito. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 356 da pauta, está dando, então, provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo, acatando apenas o pedido do contribuinte para que o imposto sobre a renda seja recalculado com base nas tabelas progressivas vigente à época do recebimento dos rendimentos, pelo regime de competência. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, colegas, em relação ao item 356 da pauta, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que o imposto sobre a renda devido seja recalculado com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, ou seja, pelo regime de competência. Eu estou aqui agora, normalmente nas sessões eu pego um texto padrão e replico em todas as decisões que são desse tipo. Agora, à tarde, eu estou pondo o que vocês estão colocando no voto, tá? A decisão de vocês eu estou replicando aqui. Tanto é que a tua, Márcia, está um pouquinho diferente da redação da do Rafael, mas dizem a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Colegas, vamos agora para o item 357 da pauta, do contribuinte Nicanor Cardoso de Oliveira, tá? Item 357, do contribuinte Nicanor Cardoso de Oliveira. O relator é o conselheiro Rafael. Rafael, então, pode passar a leitura do relatório do voto, ou pode ir direto para o voto, se você achar que é possível. Qualquer coisa, a turma te pergunta alguma coisa sobre o relatório. Pode começar, então. Bom, eu vou direto para o voto. Aqui, na verdade, eu estou deixando de conhecer o recurso voluntário por causa da concomitância com a ação judicial. O recurso voluntário de folha 69 a 72 é tempestivo, todavia dele não conhecerei. Explico. Como restou no acordo recorrido, o lançamento tributário se deu em razão omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAP, no valor tal, com compensação do imposto de tantos reais. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação da Justiça Federal. Nesse lançamento, agora em recurso, o contribuinte ataca somente o item 2 da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial, prestando por recurso o outro objeto do lançamento. Por oportuno, é informado nos autos
A existência da ação judicial juizada pelo recorrente em face da União Federal, Fazenda Nacional, folhas 16 e 18, sobre o número X da ação, na qual tem por objeto o lançamento tributário decorrente do recebimento acumulado em ação de revisão de aposentadoria, por regime de competência como destaque. E aqui eu reproduzo o item. Aí, diante da súmula CARF número 1, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. A minuta que está na pasta T de vocês, ela está um pouco diferente, tá? Relendo ela, eu alterei. Se vocês quiserem, eu já disparo agora por e-mail para vocês, em 1 minuto vocês recebem. Eu já tinha dado conhecimento parcial para negar provimento, e aí, por não conhecimento. E o motivo do não conhecimento é... Porque o objeto da ação, do recurso, é o mesmo da ação judicial. Por renúncia, então? Renúncia à instância... Renúncia à esfera administrativa? É isso. Tá. Colegas, em relação ao item 357 da pauta, do contribuinte Nicanor Cardoso de Oliveira, do conselheiro Rafael, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Rafael, consignei o seguinte resultado, vê se concorda. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão da propositura de ação judicial. Pode ser? Acho que pode ser, né? Tá, agora, colegas, vamos passar para o item 358 da pauta, de relatoria do conselheiro Márcio. O item 358 é do contribuinte Jeová Fernandes Lira, tá? Contribuinte Jeová Fernandes Lira, item 358, o relator é o conselheiro Márcio. Márcio, então pode passar a leitura do relatório do voto e, como sempre, se quiser fazer um resumo, fique à vontade. Presidente, depois desse eu vou fazer uma leitura bem sucinta também, porque é um caso que a gente já tratou nessa sessão de julgamento, e a gente pode depois fazer um intervalo, que já é 4 horas, de uma maneira bem rápida. Os rendimentos tributados foram decorrentes de um processo judicial. No recurso voluntário, o recorrente explica que os rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de sentença judicial transitada e julgada, com reconhecimento de diferença de valores do INSS, deveriam ser tributados, levando em conta as tabelas de alíquotas da época própria. Então, ele faz o pedido, é o único pedido dele também. Eu não vou entrar dentro do voto, que nós conhecemos já. Ao final, eu voto em dar provimento ao recurso voluntário, com base no RE 614.406 do Rio Grande do Sul, para que o lançamento seja retificado, o imposto sobre a renda devido seja recalculado com base nas tabelas progressivas da época que os rendimentos deveriam ter sido pagos, ou seja, pelo regime de competência.
É mais um caso de rendimentos recebidos acumuladamente. O único pedido no recurso foi esse, né? Se o meu relatório estiver correto, eu acredito que foi o único, sim, presidente. Eu posso bater o olho aqui rapidinho e confirmar, mas deve ter sido, sim. É só para saber se é provimento... Sim. Eu entendo tua cautela, só me dá um minutinho. Porque naquele outro, o seu era para parcial, lembra, né? Aquele outro era parcial porque havia questões de princípios. Jeová Fernandes Lima. Eu estou abrindo aqui o processo, só um minutinho. É um processo bem pequeno. Dos fatos da lei da conclusão ante o exposto, o recorrente requer seja presente julgado, provido. Deixa eu ver aqui só da lei das decisões. Como já é de conhecimento desta disposição federal, o STJ já reconheceu que a quantia recebida em razão de decisão favorável não pode ser tida como acréscimo novo, reconhecendo inclusive sua natureza indenizatória. Qualquer outra forma de entendimento da fantasionomia, vê-se claramente que os valores recebidos com atraso não podem ser diferenciados daqueles que ferem os benefícios recebidos em época própria e tributados tempestivamente. O que deve ser levado em conta é a tabela e a alíquota de épocas próprias de cada rendimento. A seu modo, só esse mesmo, presidente. É um recurso voluntário muito magrinho, muito estreito. Esse bem aqui que eu estou compartilhando a tela, vou dar um zoom aqui. Basicamente é isso aqui que ele fala. Depois que ele narra os fatos, ele vem para isso bem aqui. São 5 parágrafos só. Ok, então. Ok. Colegas, em relação então ao item 358 da pauta, do contribuinte Jeová Fernandes Lira, alguém diverge do relator? Não, né? Ninguém gostaria de fazer nenhum comentário. Então, em relação ao item 358 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para que o imposto sobre a renda devido seja recalculado com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, ou seja, pelo regime de competência. Essa é a decisão do item 358 da pauta. Por sugestão do conselheiro Márcio, vamos fazer um intervalo, ele pediu um intervalo. Como a gente está com um ritmo legal, a gente está produzindo bastante, a gente cansa mais, né? Então vamos dar um intervalo agora, daqui 15 minutos a gente retorna, tá bom? Rafael e Francisco podem... Ok, presidente, gravação encerrada. Ok.